Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo, e este vídeo é fora das séries das causas emocionais, do excesso de peso e dos mitos sobre emagrecer, porque eu quero explicar uma coisa que eu tenho vindo a falar em vários vídeos e quero ir um bocadinho mais a fundo e falar em mais detalhe, para que fique mais claro para ti que queres emagrecer de uma forma íntegra, saudável e consciente. E neste vídeo eu vou falar sobre o baço. Recentemente eu tive a fantástica oportunidade, uma oportunidade que dei a mim própria, na verdade, de expandir o meu conhecimento enquanto terapeuta e de ligar a parte física à parte emocional de uma forma muito mais científica. E apesar de a medicina oriental, a medicina chinesa, não ser vista como algo científico no Ocidente, a verdade é que há milhares e milhares de estudos que comprovam que ela realmente tem base e funciona. Não é só funcionar, ela tem uma base. E uma coisa que eu tenho vindo a falar em todos os vídeos ou em quase todos, é do baço. O baço, que é um órgão que nós desprezamos completamente, aqui é a minha caneta, nós desprezamos completamente aqui no Ocidente, não é? E o baço no Ocidente só serve para uma coisa, para tirar quando já está morto, não é? Mas o nosso corpo dá-nos muitos sinais de que o baço já não está a funcionar plenamente antes de chegar a esse ponto. E eu quero explicar alguns desses sinais, desses sintomas que o corpo dá e o que é que tu podes fazer para que o baço volte a funcionar. E porquê é que eu considero o baço tão importante? Porque, para já, quando eu comecei a estudar sobre emagrecimento, a coisa que mais me fez querer fazer este trabalho foi a identificação entre a emoção e a parte física. Mas eu também comecei a compreender que não chegava à parte emocional. Porquê? Porque quando a emoção começa já a dar sinais físicos como o excesso de peso, realmente curar a emoção é essencial, mas também é essencial fazer um trabalho a par que volte a fazer o nosso corpo ficar saudável. E até hoje eu apenas tinha encontrado algo que me tinha feito dizer: ok, sim senhora, isto faz-me todo o sentido. De todos os livros de dietas, todos os artigos que eu li, todas as coisas, possam imaginar que eu estudei nos últimos 6 anos, quando eu comecei a investigar sobre isto. Só houve uma nutricionista que eu realmente gostei, e eu até vou mostrar o livro dela, sem problema nenhum de que realmente possa perder para ela, porque se realmente perder para ela, perco para alguém realmente muito bom. Eu não vou dizer o nome dela, o apelido é Sophie, é francês, eu não sei como é que se pronuncia o apelido, portanto vou ficar calada, mas vou deixar aqui para poderem pesquisar o nome dela, e ela é a única nutricionista que eu vi até agora de quem eu gostei. Só que, entretanto, eu decidi aprender sobre a medicina chinesa e qual é o meu espanto quando eu percebo que, ok, tudo aquilo que eu já achava sobre emagrecer está a confirmar-se aqui. Que as dietas não funcionam, que as dietas destroem completamente o corpo, que eu já achava isso tudo, sem ter uma base científica que o comprovasse, não é? Que as emoções interferem, não é? Porque no Ocidente há muita dificuldade em comprovar que isso acontece. E eu não vou dar aqui a base científica, quem quiser que vá pesquisar. O que eu vou dar aqui é porque é que o baço é tão importante para o emagrecimento, quais são os sinais e sintomas que demonstram que o baço não está a funcionar plenamente e o que é que leva a que o baço deixe de funcionar plenamente e o que fazer. Ou seja, vai ser um vídeo longo, se não tiveres tempo para ver agora, deixei isto para depois, porque este provavelmente vai ser o vídeo mais importante que eu vou gravar para este canal. Não que os outros não sejam, são muito importantes, mas o mais importante da parte física. Não esquecer que a parte emocional também é essencial, porque se nós tratarmos toda a parte física e deixarmos toda a emoção reprimida lá, tudo vai voltar a funcionar mal. Aliás, na medicina chinesa não há uma sem a outra. Portanto, vamos sempre equilibrar os dois, lembrando que eu estou a fazer a série dos mitos
parte física, e das emoções, parte emocional. E então, eu assim que comecei a estudar medicina chinesa, para além de ficar ligeiramente histérica, que é a palavra correta para definir como é que eu me senti a cada aula que eu via e quanto mais ia percebendo como é que as coisas realmente funcionam dentro de nós, eu apercebi-me que aqui no Ocidente há um total desconhecimento do funcionamento do corpo. Nós baseamos-nos apenas em exames e naquilo que está à vista, enquanto que na medicina chinesa há toda uma compreensão de como é que tudo se interliga. Com certeza quem já ouviu falar de medicina chinesa já ouviu falar dos meridianos, que nós chamamos os canais, e esses canais fazem com que os órgãos se liguem uns aos outros e que os órgãos se liguem aos vasos sanguíneos, à pele, aos ossos, a tudo, e fazem com que o corpo funcione harmonicamente quando nós estamos a dar-lhe aquilo que ele precisa. Outra coisa que eu me apercebi foi o quão mal nós nos alimentamos, porque nós baseamos a nossa alimentação em... Quando eu digo nós, não estou a falar das pessoas que têm uma alimentação dita normal e que comem um almoço normal e que comem um jantar normal, embora aí nós falhemos um pouco porque o nosso corpo não precisa de comer tanto à noite, mas o que acontece é que aqui no Ocidente também nos deitamos muito mais tarde do que aquilo que seria o correto e o bom e o saudável para o nosso corpo. Também outra coisa em que falhamos, que eu já falei no outro vídeo, é tomar pequenos almoços miseráveis, quando o pequeno almoço deveria ser a maior refeição do dia e a refeição igual ao almoço ou com muitos nutrientes, como no almoço. Quando eu digo nutrientes, eu não estou a falar de hidratos de carbono, proteína, blá blá blá. Estou a falar de alimentos, com muitos alimentos importantes de uma refeição principal. E por fim, eu já sabia isto, mas confirmei, e não digo isto com nenhuma satisfação, pelo contrário, acho muito triste o quão irresponsáveis são as pessoas que prescrevem dietas, como jejuns intermitentes, dietas low carb, tudo isso, em que tiram alimentos absolutamente essenciais para o bom funcionamento do corpo. E nem me vou alongar sobre isto porque não vale a pena. Nós estamos aqui mais para isso. Quem está aqui é porque já passou à frente desse tipo de dietas e desse tipo de recomendações e prescrições. Então, eu quero referir alguns sintomas de quando o baço não está a funcionar plenamente. O baço tem várias funções no nosso corpo. Vai transformar a energia dos alimentos em energia que vai nutrir o corpo todo, vai fazer o corpo funcionar. E quando ele não está a funcionar bem, ele não consegue processar os alimentos da maneira correta e vai deixar mais do que aquilo que é suposto. Não vai deitar fora, não vai fazer o processo de triagem, digamos assim, tão corretamente como era suposto. E por isso começa a acumular gordura, porque o baço é exatamente o responsável pelo metabolismo do corpo. É ele que trabalha toda a energia do corpo. Não é a energia espiritual nem nada disso, é a energia que vem dos alimentos, as tais calorias, não é? Das quais falamos, caloria é energia, e que faz o corpo funcionar, que faz os braços mexerem, as pernas andarem, a cabeça pensar, tudo isso. E leva a energia, não é o baço que leva, depois o que leva são os canais condutores, mas o baço é que é o responsável por usar a energia dos alimentos, pegar nela e fazer com que ela seja útil para o corpo. Se o baço não está a funcionar bem, então não consegue separar a parte do alimento que é boa e a parte do alimento que não interessa e começa a haver um mau processo metabólico acumulando gordura. E tem outras funções das quais eu não vou falar aqui porque não interessam para aqui. O que vamos falar é quais são os sintomas de que o baço não funciona plenamente e não está realmente no seu pleno. E a primeira e a óbvia, não é? Se eu estou a falar disto, é obesidade, excesso de peso, acúmulo de gordura. Esse é o primeiro. Também pode haver uma perda de peso brutal. Okay? Não tem de ser necessariamente de gordura, muitas vezes é de músculo, porque o baço também é responsável pelo bom funcionamento dos músculos e pela sua boa nutrição. Quando ele não está a funcionar bem, pode haver uma perda de peso repentina e brutal. Mas aqui estamos a falar do excesso de peso, obviamente, e esse é um dos sinais e sintomas. Portanto, se tu tens excesso de peso, provavelmente vais ter algum dos outros sintomas e sinais que eu vou referir. E o primeiro é sono após o almoço. Temos também cansaço. Sono após o almoço, acabas de almoçar, dá aquele soninho, se te sentares no sofá, adormeces,
Então, esse é um dos sintomas. Cansaço, sentir sempre aquele cansaço, não ter aquela energia, principalmente de manhã, que é quando devemos ter mais energia e quando o nosso corpo estaria no pico da energia. Pouca vontade de comer, principalmente de manhã, ok? Eu passei muitos anos sem vontade de comer, com aquela coisa de eu só consigo comer depois das 10, e eu achava que isso era normal. Eu às vezes quase dizia isso como se aquilo fosse uma característica minha, normal. Só consigo comer depois das 10. Eu sou assim, ok? Eu sou assim. E agora eu sei que isso não era normal. E agora sim, já como de manhã, às 8 da manhã, lá estou eu a comer o pequeno almoço. Ainda não o pequeno almoço que devia, mas a comer o pequeno almoço. Edemas pelo corpo, quer seja nas pernas, nos braços, nos olhos, onde quer que seja que haja edema, então também é um sinal, sintoma de que o baço não está a funcionar plenamente. Digestão lenta, obviamente, porque o baço é o órgão responsável pela digestão juntamente com o estômago, acho que já tinha dito isso, não é? Engordar com facilidade, perder peso com facilidade e depressão emocional. Há outros, mas estes são os mais importantes e os mais óbvios que muita gente tem. Outra coisa que nós podemos verificar, e que claro que um profissional seria quem deveria avaliar isso, mas se nós virmos a nossa língua e a nossa língua tiver uma cor pálida e tiver marcas de dentes, assim nas laterais, quando vemos nas laterais temos marquinhas de dentes e a cor não é aquele rosadinho, é pálido, então isso também é sinal de que o baço não está a funcionar plenamente. Atenção, a língua pode estar muito vermelha e mesmo assim o baço não estar a funcionar. Marcas de dentes ela pode estar vermelha com marcas de dentes, então baço de qualquer maneira. Não é ter uma e ter outra, é ter basta uma das duas, já temos problemas no baço. Então, agora eu quero falar de o que é que leva a que o baço fique a funcionar mal. Que comportamentos e que situações é que atacam, digamos assim, o baço. Porque se tens estes sintomas, algum destes sinais, o teu baço não está a funcionar bem. E é importante, eu vou deduzir que sim, não é? Porque aqui estamos a falar de emagrecer, se queres emagrecer, então significa que tens excesso de peso à partida, às vezes pode não ser o caso, mas à partida tens excesso de peso e isso já é um sintoma de que o baço não está a funcionar bem. Então, o que é que leva a que o baço realmente fique deficiente, fique a não funcionar plenamente? E eu quero referir isto outra vez. O baço deficiente significa que ele não funciona plenamente, não significa que há alteração no órgão, não significa que o baço está já afetado. No baço, se calhar, é mais difícil de perceber, mas, por exemplo, se nós tivermos um pulmão ou o coração deficiente, significa que ele simplesmente já não está a cumprir totalmente as suas funções. E na medicina chinesa, a função de um órgão não é só aquela óbvia. Para nós, o coração só serve para bater e bombear o sangue. E o pulmão só serve para respirar. Na medicina chinesa, o coração serve, por exemplo, para manter um raciocínio correto, um raciocínio que faça sentido. O pulmão é responsável também pela pele, por exemplo. Se houver alterações na pele, pode ser que venham do pulmão e que o pulmão não esteja a cumprir a sua função de nutrir a pele, por exemplo, através da respiração. Ou seja, não tem de haver uma alteração física no órgão para o órgão não estar a funcionar plenamente. Por exemplo, eu posso sentir as pernas cansadas e sem energia, não é? E se eu for fazer raio-x, TAC e não sei o quê, as minhas pernas não têm nenhuma alteração. Eu não tenho posso não ter nenhum edema, posso não ter nenhum osso partido, posso não ter nenhum tendão rompido, posso não ter nenhum músculo atrofiado, não é a palavra certa. Posso não ter nenhum músculo atrofiado, nem nenhum músculo, não sei o termo correto, aleijado, pronto. E mesmo assim, eu sentir que as minhas pernas estão cansadas, não estão a funcionar bem, sinto que elas não andam, não fluem da maneira que é suposto. No entanto, não há uma alteração física. É isto que acontece com o baço. Quer dizer que ele já não está a fazer toda a sua função plena, ele ainda faz as funções, mas já não naquele vigor e naquela plenitude que deveria fazer. Significa que ele está fraco.
Fraco é a palavra perfeita, devia ter dito isto desde o início. Significa que está a ficar fraco, não significa que ele está doente. Ainda, se estes sintomas não forem resolvidos, a longo prazo, poderá acontecer. E então, o que é que leva, é muito importante sabermos o que é que leva a que um órgão comece a ficar fraco para, esta palavra é perfeita, devia-me ter lembrado logo dela, para que alteremos os nossos comportamentos e que ele possa voltar a ficar forte, porque é impossível emagrecer com um baço fraco. Impossível. Não há nenhuma... Tu podes perder peso, claro, podes perder músculo e aí o baço vai ficar ainda mais... É sinal de que o baço está ainda mais fraco e que vais fazer com que o baço fique ainda mais fraco. Por isso é que as dietas são tão más para o nosso corpo. Porque nós achamos, ok, estou a perder peso, está tudo bem, mas na verdade estamos a destruir o órgão, assim aos bocadinhos, lentamente, estamos a destruir o órgão que realmente nos faz emagrecer. E então, eu tenho que ir olhando para a cábula, porque eu sei, mas não sei tudo de cor e é melhor orientar-me assim. Então, primeiro ponto, trabalho excessivo. O que é trabalho excessivo? É trabalho físico excessivo, quem faz muito trabalho físico durante muitas horas sem descansar e quem faz muito trabalho mental excessivo sem descansar. Além de que, quando se faz um trabalho exagerado, o trabalho não é tão bem feito. Trabalho sem descanso não é produtivo. Tem de haver uma proporcionalidade entre trabalho e descanso. Isto se não quisermos morrer aos 60 anos. Pois toda a gente morre tão nova, claro. É normal e natural que muita gente morra nova porque se vai destruindo aos poucos ao longo da vida com um excesso de trabalho mental, com um excesso de trabalho físico. Excesso de trabalho mental pode ser ao computador, pode ser a escrever, pode ser qualquer coisa. Há pessoas que têm trabalhos mais leves a nível físico e mental. Não precisam de tanto trabalho físico, mas também não precisam de pensar muito. Sei lá, por exemplo, uma terapeuta não exige muito trabalho físico nem mental. Eu normalmente atendo as pessoas sentada, não existe trabalho físico e também não exige muito trabalho mental porque é uma coisa que flui naturalmente. Claro que eu preciso de usar a minha mente para saber como guiar a pessoa, mas não é uma coisa que eu estou ali exageradamente, nem estou em frente a um computador exageradamente a trabalhar. Segundo ponto. Este é muito bom. Preocupação excessiva. Porque preocupação excessiva é trabalho mental excessivo. É nós estarmos a usar a nossa mente exageradamente. Está a gravar? Está. Na verdade, sem utilidade nenhuma, porque a preocupação raramente dá frutos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de me preocupar. Porque quando eu me preocupava excessivamente com coisas, às vezes ainda acontece, mas eu ganho consciência de isso é inútil e acaba. Enquanto que há pessoas que ficam naquela preocupação de se preocuparem quase por prazer, sem conseguirem parar, sem conseguirem respirar fundo e dizer: porque é que eu estou a fazer isto a mim própria? Porque é que eu estou a insistir em pensar constantemente num assunto que não vai levar a lado nenhum? Uma coisa que eu percebi na minha vida foi, quando eu paro de tentar usar a minha mente para encontrar soluções, eu tenho ideias incríveis, de soluções incríveis. Eu às vezes penso, quero gravar um curso sobre não sei o quê. E depois começo ali a pensar, e eu, ok, não vale a pena estar a pensar, isto vai surgir naturalmente. E as ideias começam a vir. Às vezes quando estou na sanita, às vezes quando estou no banho, às vezes quando estou a beber um café lá fora, sentada a apanhar sol. Às vezes até é irritante, porque parece que no momento em que eu vou descansar, é que começa a vir todo um monte de ideias de coisas para eu fazer. Mas vem naturalmente, eu não tenho de esforçar. O que acontece é que a mente às vezes fica irritada e começa a fazer um loop de pensamento porque eu não estou a anotar. Então o que eu faço é, anotei, escrevi, passou. A partir do momento em que eu escrevo, eu paro de ter aquilo, porque a mente depois quer guardar aquelas ideias, não quer que elas se vão embora, não é? Então, preocupação, como lidar com a preocupação? É muito importante que pares de ser obsessiva na preocupação. Mas é muito difícil. É muito difícil enquanto tu disseres que é muito difícil. No momento em que disseres assim, ok, eu a partir de hoje eu quero parar de me preocupar, mesmo que tu ainda não saibas como fazer, tu vais encontrar a solução. Tu vais encontrar a maneira de deixar-te de preocupar excessivamente. E uma boa maneira de parar de preocupar excessivamente é fazer terapia. Eu vou deixar aqui o link de um mini programa de áudios terapêuticos que eu tenho, que são ótimos para pessoas que se preocupam muito. Para já porque tem alguns áudios terapêuticos para resolver certas questões que no passado podem ter levado a ser uma pessoa ansiosa e que se preocupa muito, e depois porque tem lá áudios que tu podes ouvir todos os dias para te ajudar a relaxar.
E também tem 2 aulas para te ensinar a lidar com as tuas emoções e a respirar conscientemente. E a respiração consciente é uma das melhores coisas para parares com essa obsessividade. E eu vou deixar também aqui alguns truques para parares de pensar constantemente em coisas. Tem uma atitude física em relação a elas. Como assim? Às vezes eu já me preocupo pouco com coisas. Mas quando a minha cabeça decide começar a pensar obsessivamente num assunto, por exemplo, estive num relacionamento com alguém e a coisa acabou. Ou andei a falar com alguém e a coisa acabou. E depois a minha mente está ali. Devias ter dito isto e aquilo. Devias ter dito não sei o que mais. E não tem de ser, pode ser em qualquer coisa da vida. Eu abro as notas do telemóvel e escrevo para essa pessoa tudo aquilo que ficou por dizer. E acaba ali. Se não acabar, eu escrevo outra vez. É porque não foi tudo dito. Porque precisamos de pôr para fora. Ou então fala com uma pessoa, fala com alguém e explica a essa pessoa, olha, eu devia ter dito isto e aquilo e não sei o quê, porque aquela pessoa fez-me sentir assim. E quando tu pões para fora, dizes em voz alta ou escreves e deixas a emoção fluir sem te estares a conter, então vais parar de pensar obsessivamente nisso. Sei lá, imagina, estás a pensar obsessivamente que tens que organizar uma festa. Escreve tudo sobre a organização da festa, escreve tudo aquilo que puderes e a mente vai acalmar. Porque se tu decidires, eu não quero pensar mais nisto, eu vou escrever, dizes assim, queridamente, olha, está aqui, podes parar de te preocupar, está resolvido. E a mente vai acalmar. A mente é uma servidora nossa, não é ela que manda, nós é que mandamos nela. Quando nós decidimos, cala-te, chega, ela só tem de se calar e parar. E estes truques ajudam, porque às vezes a mente está simplesmente a tentar proteger-nos. Faz-nos preocupar para nós não sofrermos no futuro, não é? Ou faz-nos pensar obsessivamente naquilo que não dissemos no passado porque está uma emoção entalada. E ela, de certa maneira, sabe e está a dizer, tens de pôr isto para fora, tens de pôr isto para fora. E quando nós pomos para fora, fica resolvido. E quando... Isto aqui este vídeo já devia ser pago de tanta coisa que eu estou a oferecer. Mas pronto. É isto, é basicamente isto. Quando nós tomamos uma atitude física em relação àquilo que a nossa mente está a obcecar, não sei se esta palavra existe, duvido, mas se a nossa mente está a obcecar com uma coisa, pomos no papel, falamos em voz alta, gravamos um vídeo, fazemos qualquer coisa que venha para fora e vai ser um alívio. E nós temos de decidir também, eu quero parar. Se eu não decido que quero parar, nunca vou parar. Terceiro ponto, de 4. Alimentação deficiente e irregular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer tudo aquilo que eu tenho explicado nos vídeos, eu não vou repetir. Não tomar o pequeno almoço entre as 7 e as 9 da manhã, deitar muito tarde, deitar muito depois das 10 já é mau. Comer um jantar enorme, comer muito antes de dormir, não comer hidratos de carbono. E quando eu digo hidratos de carbono, se nós comermos só pão, não resulta. Temos de comer batata, temos de comer arroz, temos de comer batata doce, temos de comer cenoura, temos de comer um monte de coisas que muita gente nos disse que não podemos nem devemos comer se queremos emagrecer, mas nós temos de comer, senão o baço não vai funcionar bem. E os alimentos para o baço, batata, aponta isto, porque estes alimentos são essenciais para o teu baço funcionar bem. Batata doce, arroz branco ou integral, não importa. Eu vou dizer que é um dos alimentos que nutre o baço e que a maior parte das pessoas acha que é um veneno, que é o açúcar mascavado. O açúcar branco não nutre o baço, mas o açúcar mascavado nutre o baço. Mel, inhame também, o curso que eu tirei é em brasileiro. Cá há inhame, eu sei que é um bocadinho caro, mas também é um dos alimentos que nutre muito o baço. Qualquer coisa que seja raiz, que tenha vindo debaixo da terra, é boa. Amendoim, diospiro e mel. Eu já disse mel, eu não sei se eu disse mel, estava aqui a buscar. E muito importante, ovo de galinha e ovo de codorniz, essenciais no pequeno almoço. Se tens algum destes sintomas, é adicionar já ovo ao pequeno almoço, com uma raiz, cenoura, batata doce, qualquer coisa que possas adicionar ao pequeno almoço, é bom. Não comas só ovo com uma fruta. Diospiro, eu disse diospiro, se não disse diospiro também. Em geral, alimentos cor de laranja. Eu ia dizer doces, mas doce é relativo. É doce de natureza e isso vocês à partida não sabem.
E depois, a outra e última coisa que eu já me adiantei, isto era suposto ser dito no fim do vídeo, mas está aqui a lista de vários alimentos muito importantes para começar a adicionar à tua alimentação, principalmente ao pequeno almoço e almoço, ok? Amendoim, batata, tudo o que eu disse atrás. Se não fizeste a lista, volta para trás e faz. E depois, a última coisa, muito importante, eu já falei disto noutros vídeos, mas eu tenho que referir isto, que deixa o vaso todo lixado e quanto mais fizeres isto, pior, que é comer alimentos crus todos os dias. Saladas cruas todos os dias, alface, tomate, pepino, são alimentos que deixam o vaso completamente... E eu vou-te dizer assim, se tu quiseres que o teu vaso comece a funcionar normalmente outra vez, para 2 semanas de comer melão, melancia, meloa, todas as saladas cruas que possas imaginar, sumos verdes, esquece isso completamente. Tudo o que seja sumo verde cruz, esquece isso completamente. E de beber água gelada, água fria. Bebe água, e quando digo água, obviamente qualquer outro tipo de bebida gelada, bebe apenas água. Isto, durante 2 semanas faz isto. Água gelada é horrível. E alimentos gelados, quaisquer alimentos gelados que ponhas para dentro são péssimos para o teu baço. Vamos recapitular. Alimentos crus, durante 2 semanas fazeres este teste. Alimentos crus, melão, melancia, pepino, todas essas, principalmente essas frutas. Uma coisa que eu me esqueci de referir muito importante, a cenoura tem de ser cozida. A cenoura, as batatas, tudo tem de ser cozido. Se for cru, é péssimo para o baço. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, eu sei que ninguém come batata crua, mas cenoura sim, tem de ser cenoura cozida. Então, melão, melancia, o que é que eu disse outro? A meloa. Abacate também não é aconselhável. Nestas 2 semanas, ok? Ver se te sentes melhor depois, menos cansada e tudo isso. E morangos. Eu sei que nesta altura do ano deve ser difícil, mas isto é uma espécie de tratamento e não de dieta, ok? Não, quando fazemos este tipo de situação durante um tempo, não é uma dieta, não é para emagrecer, é para que o órgão volte a funcionar bem. Então, o perfeito, a combinação perfeita seria começares a usar estes áudios que eu falei, porque não é aquilo que posso dar, ou começares a fazer terapia, não é? Mas aquilo que eu te posso proporcionar são estes áudios, começares a usar estes áudios para começares a equilibrar a tua parte emocional, para reduzires a preocupação, reduzires o excesso de trabalho físico e ou mental, começares a fazer exercício físico de manhã, cedo, mesmo que seja só 10, 15 minutos, e que seja uma coisa leve, seja só mexeres o corpo, dançares um pouco, é melhor do que nada. E aumentares o pequeno almoço com estes alimentos que eu referi e reduzires o jantar. Deitar mais cedo também. Eu não costumo referir isso porque eu sei que deitar cedo ou deitar tarde é uma coisa quase birra das pessoas. Eu sei isso porque eu também já passei por isso. E a próxima parte é o que fazer realmente para que o baço melhore. E como é óbvio, eu já referi a maior parte das coisas e não me vou repetir, não é? O que eu tenho aqui foi aquilo que eu já disse. A única coisa que eu vou acrescentar é fazer, em dias alternados, uma massagem nos pontos que eu vou mostrar, ok? Eu vou deixar uma imagem de como encontrar os pontinhos e é uma coisa leve, 1 minuto e meio. Não passes disso, por favor. Vou repetir, não passes disso. É apenas 1 minuto e meio. Num dia fazes um dos pontos, no outro dia fazes outro dos pontos. É só 1 minuto e meio, não há desculpas. E agora, eu disse que não me ia repetir, mas eu vou recapitular desde o acordar até ao deitar, ok? Acordar mais cedo. Tomar um pequeno almoço com um ovo e uma raiz entre as 7 e as 9 da manhã. Fazer com os meus áudios ou sozinha 5, 10 minutos de respiração, conexão com o corpo, é um dos áudios que eu tenho lá, da conexão com o corpo, respiração consciente, começares a ganhar consciência de ti, das tuas emoções, da tua respiração, de todo o teu corpo. Depois, fazer um bom almoço também, com vários alimentos que eu referi. Eu posso acrescentar a ervilha também, o feijão também é muito bom, para que tudo comece a funcionar melhor. Comer sempre 3 em 3 horas, mas sem exagerar, ok? Quando eu digo sem exagerar eu não tenho que comer 3 em 3 horas se eu não tiver fome,
mas também não posso passar 6 horas sem comer. Se for 4 horas, está tudo bem. Agora não vou passar 5 horas sem comer e posso comer alguma coisa. Maçã também é bom acrescentar à lista. Depois, outra coisa muito importante, à noite começar a deitar mais cedo e principalmente 1 hora antes acabar com os eletrónicos. Deixar a televisão, computador, telemóvel, desligar tudo 1 hora antes da hora que queres dormir. Imagina que dizes assim, olha, eu quero começar a deitar-me às 11. Eu vou todos os dias dormir à meia-noite, mas quero começar a deitar às 11 porque realmente quero começar a acordar mais cedo e quero ter 15 minutos para fazer algum exercício de manhã. Então, às 10 horas, desligas tudo e baixas as luzes. As luzes começam a ser só as de presença e isso já vai ajudar. Uma coisa que eu não referi que é muito importante, a massagenzinha, eu faço assim porque é suposto ser assim, 1 minuto e meio tem de ser, no máximo, até às 5 da tarde. Não, nunca depois disso. Depois disso já não vale a pena fazer, ok? Eu vou deixar os pontinhos, vou fazer um videozinho a explicar e vou deixar no fim do vídeo, ok? No fim que é agora, porque está tudo. Eu espero que isto não tenha ficado muito confuso, porque eu às vezes troco-me um bocado e troco a ordem das coisas e fica um bocado confuso até para mim, mas eu sei que disse tudo o que era para dizer, mesmo que tenha trocado a ordem daquilo que era para dizer. E pronto, este é o vídeo sobre o baço, acho que é o vídeo mais importante que eu já fiz até agora para a parte física e até ao próximo vídeo, quer dizer, até já à parte do coiso, do ponto, mas até ao próximo vídeo assim, face to face. Beijo! Então, vou explicar como é que encontramos os 2 pontos que vamos fazer. Um dia um e outro dia outro. Vamos encontrar aqui um osso, que é a tíbia, e não é este osso. Vamos encontrar outro osso aqui um bocadinho mais abaixo, uma pontinha. Vamos fazer aqui uma rodinha à volta do osso e marcar um X mesmo por baixo. E não é este ponto. O que vamos fazer é ir até ao outro lado, vou fazer com esta mão, embora esta mão seja um bocado totó, para se ver bem, até ao outro lado da perna, até uma espécie de buraquinho que temos aqui. Dá para sentir. Todas as pernas, à partida, vão ter aqui uma fossazinha e vamos fazer aqui uma cruzinha. Todas as vezes que fizermos, temos de marcar, ok? Este ponto é mais fácil de encontrar, se calhar com o tempo não vai ser preciso. Mas este próximo que eu vou explicar, convém que se marque sempre. Então o que é que vamos fazer? Vamos encontrar o fundo da rótula, onde é que acaba a minha rótula, aqui, e marcamos. E depois vamos contar 4 dedos e marcamos. E depois vamos chegar até aqui, onde está uma espécie também de fossazinha. Ok? Aqui. E vamos fazer nas 2 pernas, ok? Ao mesmo tempo. Vamos pôr no telemóvel o temporizador para 1 minuto e meio e vamos, com esta parte do dedo, fazer assim. Não é para fazer força para baixo. Fazer suavemente, 1 minuto e meio. Um dia faço este ponto. Não esquecer, marcar o fundo da rótula, marcar 4 dedos e depois vimos até aqui, um bocadinho ao lado, mais ou menos 2 dedos, ok? Marcamos mais ou menos 2 dedos. Também conseguimos sentir uma leve depressão na pele. E vamos, durante 1 minuto e meio, pressão e rotação. Não é para espetar o dedo na pele, não é por espetarmos o dedo na pele que vai ser mais ou menos eficaz. O objetivo é só mexer aqui. Para quem tiver curiosidade, este é o ponto estômago 36. E mesmo sendo um ponto do estômago, como o estômago e o baço estão ligados, vai ajudar a tonificar o baço. E este é o ponto baço 9. É baço porque é baço-pâncreas. O baço e o pâncreas funcionam como um só. 9. Este ponto é muito bom para edemas. E então vamos colocar o dedo
de um lado e do outro, numa perna e na outra. Não vou pôr aqui a outra perna agora, porque não sei se vai ficar enquadrada. Mas vamos de um lado e do outro, fazer pressão e rotação. Mais uma vez relembro, não é para fazer uma pressão muito funda, até doer. Este ponto ao início, o meu já não dói. Mas quando eu comecei a fazer, eu fazia assim, uma pressão leve e doía insuportavelmente. A minha mãe basta tocar e já lhe dói imenso. Agora o meu BP9 já não dói, porque eu faço regularmente e o meu baço já não está tão lixado como estava antes. E fazemos 1 minuto e meio, quando acabar o 1 minuto e meio limpamos esta porcaria toda. Claro que vocês não precisam de marcar isto tudo, não é? Não há necessidade. E é tudo. Beijo, até ao próximo vídeo.